E fala galerinha, canal 1 mais 1, Danilo na área. Até agora nós falamos a respeito de substantivo, de adjetivo e de verbos. Estes três são os elementos mais importantes de uma frase e de uma oração. Mas ora as bolas, o que é uma frase e o que é uma oração? Qual é a diferença entre elas? É isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Primeiramente falaremos a respeito de frase. O que é uma frase? Como saber se nós temos uma frase? A frase, ela é mais simples da gente saber, porque a frase, ela tem começo, meio e o fim da frase é marcado por pontuação, ou por ponto final, ou pelo sinal de exclamação, ou pelo sinal de interrogação. Então, sempre que nós temos a expressão de uma ideia, e essa ideia termina com ponto final, exclamação, interrogação, nós temos uma frase. Como no exemplo aqui, eu gosto de maçã. Eu expressei uma ideia, eu expressei o meu gosto. E é terminado com um ponto final. Então, eu gosto de maçã é uma frase. E oração? O que seria uma oração? A oração, ela está diretamente ligada ao número de verbos separados que nós temos em uma frase. Aqui na frase eu gosto de maçã. Como nós vimos nos vídeos anteriores, o verbo aqui da nossa frase é gosto. E só temos apenas ele de verbo. Eu não é verbo, de não é verbo, maçã não é verbo. Por quê? Porque o gosto é o único que se flexibiliza. Se eu colocasse no passado, eu gostava de maçã, ou eu gostei de maçã. Se eu colocasse no futuro, eu gostarei de maçã. Então, eu dei maçã não muda, muda somente o verbo. Então, por isso que gosto é o verbo da frase. E nós temos apenas um verbo aqui. Então, quer dizer que nesta frase aqui, nós temos apenas uma oração. Agora, nós temos este exemplo aqui. Esta frase, eu quero, mas não posso. Quem seria o verbo da frase? O eu não é verbo, o quero é verbo, do verbo querer. Mas será que nessa frase nós temos mais algum verbo? Vamos ver? O mas não é verbo, o não é verbo, mas o posso é verbo, do verbo poder. Se eu colocasse essa frase está no presente, se eu colocasse no passado, eu queria, mas não poderia. Olha quem está mudando. O quero mudou para queria e o posso mudou para poderia. Então quem se flexibilizou foi o quero e o posso. Então o quero e o posso são verbos. Então nesta frase aqui nós temos dois verbos separados. Se nós temos dois verbos separados, nesta frase aqui nós temos duas orações. E nós temos aqui o nosso último exemplo, ela irá chegar hoje. Nós temos aqui nessa frase dois verbos, o verbo irá, do verbo ir, e do verbo chegar. Porém, como vocês podem ter reparado muito bem, até aqui eu estava falando que oração ela é definida quando nós temos verbos separados. E como vocês podem ver bem aqui nesta frase, nós temos dois verbos juntos. E esses dois verbos juntos representam somente uma ideia. Portanto, mesmo nós tendo dois verbos aqui, por eles estarem juntos e por eles representarem uma coisa só, uma ideia só, nós dizemos que nessa frase aqui nós temos somente uma oração. Mas por quê? Ela irá chegar hoje. Eu poderia trocar essa frase por ela chegará hoje. Olha como virou um verbo só, como é uma ideia só. A ideia é de que ela vai chegar. Mesmo nós temos dois verbos, nós temos uma ideia só. Por isso que nós falamos que nesta frase aqui nós temos uma oração. E por isso que até agora eu estava falando que a oração ela é designada pelo número de verbos separados que nós temos nas frases. Apareceu o verbo junto
e esse verbo junto representar apenas uma ideia, então nós temos somente uma oração. Beleza, galerinha? Esse aqui é o vídeo de hoje, rapidinho falando a respeito de frase e oração, para podermos dar continuidade aos nossos vídeos. Muito obrigado por tudo, abraços para vocês e fui!